bem-vindos ao nosso quarto módulo da disciplina de Fundamentos da Sociologia. Hoje nós vamos falar da sociologia compreensiva e as principais características de análise e os aspectos principais que circundam essa teoria sociológica. O ponto inicial, da teoria compreensiva ou da sociologia compreensiva é a crítica aos positivistas, Então, a nossa aula vai começar nesse ponto de partida epistemológico e depois nós vamos delimitar os principais pontos de estudos que Max Weber, que é o principal ícone dessa escola de pensamento, vai nos trazer. Então, o primeiro momento, os procedimentos da aula, a gente vai ter o primeiro momento em que a gente vai falar sobre a biografia do autor e os principais aspectos que circundam a sociologia compreensiva. No segundo momento, vamos iniciar a apresentação das ideias e concepções que configuram o método sociológico nessa escola de pensamento, como tipos ideais e ações sociais compreensíveis como objeto da sociologia. Ou seja, nós vamos delimitar as diferenças, então, relacionadas ao que Max Weber vai propor como uma maneira de corrigir as imperfeições epistemológicas que a sociologia positivista apresentou, de certa forma. E nós vamos finalizar esse momento com um fluxograma de algumas teorias chaves, de Max Weber. O terceiro momento, a gente vai tratar dos principais elementos das correntes do interacionismo simbólico, que é uma corrente sociológica contemporânea que foi altamente influenciada dos estudos ou da forma de concepção da teoria da sociologia compreensiva de Max Weber. Os conteúdos que nós vamos trabalhar na nossa aula: a biografia do autor e os aspectos da sociologia compreensiva, a objetividade do conhecimento na sociologia compreensiva, como os tipos ideais, Então, mesmo sendo uma outra forma de análise da sociedade, era necessário uma objetividade. Só que essa objetividade vem por certos parâmetros que não são abordados pela sociologia de Durkheim, por exemplo. Os conceitos fundamentais da sociologia de Weber, como a ação e a ação social, então as diferenças desses dois conceitos, para a gente conseguir entender o que o autor nos propõe como uma análise da sociedade, e a sociologia da religião, que é um dos principais estudos que Max Weber fez para compreender a racionalidade da religião. Lembrando que no módulo 5 da nossa aula, nós também vamos trabalhar com Max Weber sobre o aspecto dos estudos voltados à política, os tipos ideais na política e a racionalidade na sociedade moderna. Então, no módulo 5, nós vamos dar continuidade a essa teoria de Max Weber, pois ele é um autor que trata de vários temas importantes para a análise da sociedade contemporânea. Então, sobre a biografia do autor, e a sociologia compreensiva, eu trago primeiro uma fala, uma frase que o autor vai nos colocar, que é a tarefa do professor, e aí eu trago para vocês, porque vocês vão ser professores, Então, o nosso curso é de formação de professores, então é sempre importante analisar o que esses sociólogos estavam pensando também sobre a educação, porque os clássicos da sociologia, eles pensavam em vários elementos da sociedade, e a educação era muito importante, pois todos eram professores. Então, ele diz o seguinte: a tarefa do professor é servir aos alunos com o seu conhecimento e a sua experiência, e não impor-lhe as suas opiniões políticas e pessoais. Então, nessa perspectiva de Max Weber sobre a tarefa do professor
nós vamos iniciar, então, a entender um pouco sobre a vida de Max Weber. Então, Max Weber, ele nasceu na cidade alemã e ele era de uma família muito abastada, de muita cultura intelectual. Ele também teve uma experiência militar, servindo na Primeira Guerra Mundial, então esse é um elemento importante, no exército alemão. Assim como, uma curiosidade, assim como Adolf Hitler. Então, ele serviu, né, nessa Primeira Guerra Mundial no alto escalão do exército, de comando do exército alemão. Ele teve a sua formação inicial em Berlim e mais tarde realizou estudos universitários em outras cidades alemãs na área de direito e de economia. Então, a formação desse sociólogo da sociologia compreensiva não é filosofia, diferente de Émile Durkheim e Auguste Comte, que são autores que nós vimos anteriormente nos nossos módulos. As principais referências de Max Weber, né? Então, na época em que Max Weber começou esses estudos sociológicos, começou a se aventurar a identificar a sociedade, né? Ele travava-se na Alemanha um acirramento dos debates entre, até então, a dominante corrente de pensamento social do positivismo e os seus críticos. E Max Weber, ele vai ficar do lado dos críticos aos positivistas. Ele foi muito influenciado por Nietzsche e Karl Marx, que são filósofos alemães, né? E reconhecidos pelo próprio Weber como pensadores decisivos de seu tempo. Aqueles que, segundo alguns biógrafos, tiveram maior impacto sobre vida e obra da sociologia alemã. Então, como Max Weber estava discutindo a sociologia alemã, esses dois pensadores, Nietzsche da filosofia, vejam bem, Marx da filosofia, porém, com um grande desdobramento à sociologia, né? Os clássicos da sociologia são estudados sobre o viés de Karl Marx. Então, Weber estava atento a esses dois pensadores para produzir uma sociologia alemã. E essa foi a principal ideia quando ele começa a produzir esses estudos. A sociologia compreensiva, ela tem como preceitos principais, né, entender a sociedade a partir da compreensão, ou seja, dos motivos, visando né, a ideia da subjetividade para as ações dos indivíduos. Então, os indivíduos, eles buscam ações práticas a partir de ideias subjetivas. E a ideia da sociologia compreensiva é compreender esse ímpeto subjetivo de uma forma objetiva ou clara à sociologia. Então, existem semelhanças e impactos também de estudos como de Freud para essa análise da sociologia compreensiva, porém, o intuito de compreender a sociedade era necessário que se tivesse uma objetividade. Então, na parte da metodologia de pensamento do autor, nós vamos trabalhar um pouco sobre essa objetividade nos motivos subjetivos dos indivíduos. Então, segundo Weber, as pessoas podem atuar, em geral, mesclando 4 tipos de ação social, que nós vamos falar. Weber propôs verificar a capacidade que teria o materialismo histórico de Karl Marx de encontrar explicações adequadas à história social, especialmente sobre as relações entre estrutura e superestrutura. Então, ele vai basear inicialmente seus estudos sobre o ponto de vista que Marx colocou aos estudos econômicos e vai construir um contraponto a isso.
Então, os elementos que vão compor essa sociologia compreensiva, a grosso modo, né, são os produtos culturais, quer dizer, os produtos comuns acolhidos e assumidos coletivamente pelos membros da sociedade ou de um grupo social. Ainda assim, se vê que os indivíduos vivenciam esses valores, motivações, expectativas de modos particulares. Então, a sociologia compreensiva, ela não vai deixar de lado a ideia de que existem modos particulares de estudar essas motivações, valores, ideias de pensamento, porém, existem padrões comuns dos indivíduos ou de um grupo social partilhados, né, socialmente, e esses padrões comuns ele vai chamar de tipo ideal, e é isso que a sociologia compreensiva vai buscar analisar, né? Deixando de lado as particularidades dos indivíduos de uma maneira geral. Então, sobre esse aspecto, a sociologia compreensiva ela vai trazer uma característica de certa autonomia e criatividade na previsibilidade das ações dos indivíduos, né? Incentivando diante das obrigações e constrangimentos sociais. Então, esses indivíduos, eles, as motivações deles vão produzir uma ação social, porém, eles sofrem influência do meio social, ou seja, dos aspectos de produtos culturais, dessa forma. A dificuldade de se definir leis de funcionamento da ação social que sejam definitivas e precisas. Então, devido à sociologia ser compreensiva a essa subjetividade e criatividade do indivíduo, existe uma dificuldade de definir leis gerais de funcionamento. Por isso que os sociólogos compreensivos nunca vão buscar uma análise tão objetiva das ações da sociedade, porém vão buscar padrões ou tipos ideais de desenvolvimento dessas ações sociais. E todo esse aspecto da sociologia compreensiva surge da crítica que Weber faz aos positivistas. No slide 8, vocês podem ver que, segundo Weber, as ciências naturais, a biologia, a física, por exemplo, conseguem explicar aquilo que estudam, ou seja, a natureza, em termos de descobrir e revelar as suas relações causais diretas e exclusivas, que permitam a formulações de lei de funcionamento de seus eventos, como leis químicas, físicas, que explicam o mesmo, ou seja, explicam a natureza. Segundo Weber, não haveria como garantir uma ação ou um fenômeno social ocorresse sempre de determinada forma, com respostas diretas a essa ou aquela causa exclusiva. Então, essas leis gerais que são invariáveis e que são objetivas, que está presente na sociologia ou positivista, ou principalmente na teoria de Durkheim, não podem ser compreendidas de forma tão exclusiva como uma previsão certa, ou seja, de que o fenômeno social vai ocorrer de tal forma e que as pessoas vão agir daquela forma que está definida sobre as leis gerais. No caso que ele diz que as ciências humanas, isso ocorre porque o ser humano possui a subjetividade. E a subjetividade que é completamente excluída da análise positivista, ela é retomada pela sociologia compreensiva. E essa subjetividade parece, na sua ação, na forma de valores, motivações, intenções, interesses e expectativas. E são esses quesitos ou essas questões de motivação, intenção, interesses, expectativas, é que vão gerar ações sociais específicas e que vão fazer com que a sociedade se desenvolva de uma maneira
mais efetivo. Um aspecto, seguindo aqui, que ele faz a crítica ao positivismo, porém, nenhum desses clássicos vai deixar de indicar um tipo ideal de sociedade ou uma forma evolutiva de sociedade, segundo os positivistas. E sobre essa forma, ou esse tipo de ideal de sociedade, nós vamos ver na próxima aula, que seria a racionalização e a burocratização da sociedade de uma maneira geral, para que seu funcionamento fosse modernizado. E é isso que Max Weber vai defender em termos da sociedade. Então, inúmeros são os estudos, né, que o autor produziu, né, e nós temos aqui alguns, os mais importantes. A ética protestante e o espírito do capitalismo, que nós vamos falar mais profundamente sobre a sociologia da religião, que está dentro da sociologia compreensiva. E sobre a égide da ética protestante e espírito do capitalismo, nós conseguimos ver que as motivações, expectativas e intenções que são compartilhados pelos indivíduos podem sustentar um sistema econômico. Que, no caso, esse texto, a ética protestante, espírito do capitalismo, vai falar ou vai versar especificamente dos calvinistas e da sua forma de agir na sociedade, e isso facilitou com que o desenvolvimento do capitalismo ocorresse. Ou seja, segundo Weber, era para que a pessoa seja um bom capitalista ou uma pessoa de sucesso no sistema capitalista, é necessário a disciplina. E esses calvinistas tinham esse aspecto cultural fortemente desenvolvido na sua sociedade. Então, é um estudo muito interessante. Eu posso deixar disponível o texto para vocês no ambiente virtual. As partes, claro, que vão nos interessar. Mas também vocês podem adquirir essa obra ou baixar na internet, que vocês podem encontrar facilmente. Economia e Sociedade, que ele foi uma obra iniciada em 1907, mas ela foi publicada de forma incompleta devido à morte de Max Weber, né? História Econômica Geral, que é uma conferência proferida em Munique e publicada depois da morte de Max Weber, que também vai falar sobre esses aspectos econômicos gerais. E para estudantes ou pessoas que têm interesse em estudar a ciência política, né, A Política como Vocação é uma obra muito importante sobre os aspectos políticos da sociedade. E ele também, na versão brasileira, existem algumas editoras que fazem um condensado entre a ciência como vocação e a política como vocação. Então, vocês compram esses dois exemplares, porque também foram escritos no mesmo espaço de tempo. Então, a ciência como vocação para conduzir essa sociedade à modernidade, ou a nossa sociedade ocidental à modernidade. Então, vamos passar para o segundo momento, em que nós vamos falar de fato sobre as teorias e os principais conceitos dessa que se chama Escola de Pensamento da Sociologia Compreensiva. Então, são esses, a ideia do tipo ideal, e que o tipo ideal nós vamos trabalhar também na próxima aula, quando ele vai fazer uma análise sobre os políticos e a relação entre o político e o eleitor, né? E as ações sociais como objeto dessa sociologia compreensiva, e também o aspecto da sociologia das religiões para essa escola de pensamento. Finalizando, então, esse segundo momento, vocês vão ver dois fluxogramas da teoria, né, compreensiva de Max Weber,
que vai fazer de forma mais objetiva uma explicação sobre o que estamos analisando. Então, o método sociológico da teoria compreensiva, né, é ação. Ação definida, a ação vai ser definida por Weber como toda conduta humana, um ato, omissão, permissão, dotado de significado subjetivo, dado por quem a executa e quem orienta essa ação. Da ação, a explicação sociológica busca compreender e interpretar o sentido, o desenvolvimento e os efeitos da conduta de um ou mais indivíduos, referida a outro ou outros indivíduos. Ou seja, a ação social não se propõe a julgar a validez de tais atos, nem a compreender os agentes enquanto pessoas. Compreender uma ação é captar e interpretar suas conexões, sentidos, que será mais ou menos evidente para os sociólogos. Então, o papel, e destaque aqui, o papel do sociólogo para Max Weber e a sociologia compreensiva é captar, interpretar suas conexões de sentido, ou seja, as conexões de sentido entre um agente social, que é o indivíduo que vai fazer essa ação social, e os receptores sociais, ou seja, as pessoas que vão receber essa ação social, e os efeitos dessa conduta para os demais indivíduos e para um contexto social pré-definido. Então, a função do sociólogo é captar de forma objetiva uma subjetividade na ação social, de uma maneira geral. Que é diferente da ideia objetiva dos sociólogos positivistas, que era o papel do sociólogo estava inserido num contexto de descrever e predizer os fenômenos sociais e não, de forma alguma, compreender a subjetividade dele. Weber vai compor 4 tipos puros ou ideais para essas ações sociais, tá? Então, o primeiro tipo puro e ideal, ele sempre vai falar sempre em tipos puros ou ideais, porque ele vai prever, ou vai ter uma previsibilidade de que existam variações dentro dessas ações dos indivíduos. Então, os tipos puros e ideais seriam a ação racional com relação aos fins, a ação racional com relação a valores, a ação tradicional e a ação afetiva. Então, são esses os 4 tipos puros de ação sociais importantes. Então, aqui vocês já podem ver que existe a construção de um tipo ideal para compreender a ação social. Então, já sempre a ideia da sociologia compreensiva é construir tipos ideais para a análise sociológica. Daí um outro aspecto, que seria a ação social, vai estar pré-definida em 4 tipos puros ideais, que foram os que eu determinei ou falei agora para vocês. Somente as ações compreensíveis são objeto da sociologia. E para que regularidades da vida social possam ser chamados de leis sociológicas, é necessário que se comprove a probabilidade estatística de que ocorram na forma que foi definida como adequada significativamente. Então, não é qualquer ação social que vai ser captada pelos sociólogos, sob o ponto de vista de Max Weber. Somente as ações compreensíveis, sobre esse ponto de vista.
Tipos ideais, então. Sendo uma ciência generalizadora, a sociologia constrói tipos, conceitos vazios frente à realidade concreta do histórico ou de elementos históricos, que distanciados destas, mas inívocos, porque pretendem ser fórmulas interpretativas através das quais se apresente uma explicação racional para a realidade empírica que organiza. Então, a sociologia tem por missão a construção desses tipos para se aproximar mais da realidade e construir uma explicação mais racional da realidade empírica. Então, a questão do arcabouço estatístico está presente em Durkheim e está presente em Max Weber. E está presente no fazer sociologia de uma maneira geral. E que não é algo que nós podemos ver assim fortemente na filosofia, que é uma outra forma de construção do conhecimento. Então, os tipos ideais e as formas de ação social. Os tipos de ação, né, para Weber, sempre são construções de pensamento, isto é, suposições teóricas baseadas no conhecimento acumulado da humanidade. O que o sociólogo fará para aproximar-se ao máximo daquilo que seria uma ação real do indivíduo nas circunstâncias ou grupos em que vive. Com esse instrumento, o sociólogo pode avaliar, analisar um fenômeno, o que se repete com uma intensidade e o que é novo ou singular, comparando-o com outros casos parecidos, já conhecidos e resumidos pela tipologia dos tipos ideais nessa ação social. Aí ele vai nos dar um exemplo mais próximo, da gente compreender. Se há alguém apaixonado que você conheça, qual seria o tipo ideal de ação dessa pessoa? A afetiva, porque a pessoa está apaixonada. Pode ser que alguém perto de você nem pense em querer se apaixonar, para não atrapalhar os estudos. Sua meta é a universidade e uma boa profissão. Então, o que temos aqui? Uma ação racional. Só que a gente vai ter dois tipos de ação racional. É necessário distinguir uma ação propriamente social de dois modos de conduta simplesmente reativos, sem caráter social, cujo sentido não vai se conectar significativamente à ação do outro, a saber. Então, esses tipos ou elementos vão ser definidos por dois aspectos. A ação homogênea, que é aquela executada por muitas pessoas simultaneamente, como proteger-se contra uma calamidade natural, ou aquelas reações uniformes de massa criadas pela situação de classe, quando, por exemplo, todos os empresários de um setor aumentam automaticamente seus preços a partir do anúncio pelo governo de que seria criado um imposto específico. Então, existe essa ação homogênea, vai ser um processo de autoproteção ou uma forma coletiva de reação a certos episódios. E a ação proveniente de uma imitação ou praticada sob a influência ou condicionada pela conduta de outros ou por uma massa, uma multidão
a imprensa, a opinião pública, seriam massas dispersas. Então, temos a ação homogênea e a ação proveniente, que são modelos de conduta simplesmente reativos, sem um caráter social, cujo sentido não vai se conectar à ação do outro. Então, é muito fácil da gente confundir esses elementos, né? Porque são ações coletivas, tanto a ação homogênea quanto a ação proveniente vão ser ações coletivas. Porém, segundo o ponto de vista weberiano, né, e o que o Weber nos coloca, não tem um caráter social, ou seja, não é uma ação social. Então, quando a gente fala em ação e ação social, a ação seria a ação homogênea e a ação proveniente. A ação social seria a ação racional em relação aos valores, a ação racional, a ação afetiva e a ação tradicional. Essas seriam as ações sociais. O campo da investigação da sociologia compreensiva, na medida em que o sujeito orientou casualmente sua conduta pelo comportamento do outro, já que ele apenas imita, não se estabelece uma relação de sentido ou coloca esse tipo de ação fora do campo de interesse da sociologia compreensiva. Então, não seria o objeto da sociologia compreensiva, porém, o Weber vai ter a previsão de que essas ações, elas ocorrem e são ações coletivas. O sociólogo, então, novamente procura compreender o sentido de um sujeito, que um sujeito atribui à sua ação e seu significado. Eu bato bastante nessa questão porque geralmente, normalmente, são questões, o papel do sociólogo para cada uma das teorias faz com que a gente consiga compreender metodologicamente todo o processo. Então, é importante que vocês tenham em mente o papel do sociólogo para Durkheim versus o papel do sociólogo para Weber. Então, a elaboração de um instrumento que oriente o cientista social em sua busca de conexões causais é muito valorosa do ponto de vista heurístico. Esse modelo de interpretação, investigação, então, essa dupla função do sociólogo, do tipo ideal, vale como guia para os cientistas, para que os cientistas compreendam a infinitude do real que vai ser determinada sobre esses aspectos. Suas possibilidades e limites devem-se, né? Então, as possibilidades e limites da investigação e interpretação devem-se à unilateralidade, à racionalidade ou caráter utópico que está presente nas ações sociais. Ao elaborar o tipo ideal, parte-se da coleta, da escolha, uma realidade infinita de alguns elementos do objeto a ser interpretado, que são considerados pelo investigador os mais relevantes para certa explicação. Então, nós temos uma realidade social específica. Então, o sociólogo vai construir tipos ideais baseados no que ele considera aspectos mais relevantes para a explicação dessa realidade que é subjetiva. Aí, dessa forma, ele constrói tipos ideais que vão servir como guia de interpretação dessa relação ou da sociedade de uma maneira geral. Então, de certa forma, é assim que ele vai construir o que o nosso próximo item vai falar, que é a sociologia das religiões. Então, ele vai designar por religiões 5 sistemas religiosos
que renunciam em torno de si em números consideráveis de aspectos a saber, e esses são o confucionismo, o budismo, o hinduísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, são 5 sistemas religiosos em que nós temos um significativo número de adeptos no planeta Terra. E ele vai acrescentar uma 6ª religião, que é o judaísmo, em função de sua importância no desenvolvimento de uma ética econômica moderna e também de pressupostos históricos fundamentais para a compreensão do cristianismo e do islamismo. Então, na verdade, vão ser 6 sistemas religiosos, porque posteriormente ele acrescenta o judaísmo. Mas é importante destacar que o judaísmo foi acrescentado posteriormente a esse processo. Então, ele vai destacar esses 5 sistemas religiosos para sublinhar a imensa força racionalizadora, porque, por incrível que pareça, existe uma racionalidade muito forte entre essas correntes e sistemas religiosos. Da questão do mal no desenvolvimento dos sistemas religiosos. O pensamento religioso tornou-se cada vez mais racional na medida da explicação e das soluções propostas a problemas éticos, da conciliação do poder divino com a imperfeição de um mundo criado e governado por Deus. Então, ele busca sublinhar essa racionalidade nesses 6 tipos ideais de sistemas religiosos. Então, Weber, em seus estudos sobre as religiões, procurou identificar as várias respostas dadas às necessidades racionais de uma teodiceia do sofrimento pelas diversas religiões. Todavia, as agrupou segundo suas respectivas posições ante os aspectos da representação de Deus e da avaliação do mundo. Então, esses aspectos foram fundamentais para construir esses tipos ideais, ou seja, vai construir tipos ideais referentes ao cristianismo, vai construir tipos ideais referentes ao islamismo e assim sucessivamente. Os aspectos de representação de Deus, que é o elemento chave para construir esses tipos ideais, Weber constata 2 interpretações. Só um parêntese relacionado a isso, que vocês podem encontrar na apostila de vocês esse texto sobre a sociologia das religiões. Então, voltando, o aspecto de representação de Deus, a gente pode constatar 2 interpretações. A teocêntrica, representada sobretudo pelas religiões ocidentais, onde Deus é um criador transcendente, ante o qual o indivíduo sente-se mero instrumento ou servo. Tá? Então, essa racionalidade das religiões ocidentais. E a cosmocêntrica, representada pelas religiões orientais, para as quais o cosmo é algo impessoal, imutável, e o indivíduo faz parte do todo, assim como Deus e o Deus da ordem. Então, existe uma diferença entre o aspecto e a representação de Deus para 2 elementos interessantes, que são os elementos das religiões ocidentais e elementos das religiões orientais. Qual o objetivo de estudar os principais grupos religiosos para Weber? Então, vamos nos perguntar nesse sentido. Para Weber, mais importante do que a ideia de Deus de cada religião é o conteúdo ético de suas mensagens ou de sua mensagem religiosa. Ou seja, o conteúdo ético baseado na ideia de Deus
que é o principal elemento que Weber busca desvendar. A valorização positiva ou negativa do mundo, natureza e a sociedade é decorrente do modo conforme a religião motiva os indivíduos em sua relação com o mundo, afirmação do mundo ou negação desse mundo. Isso significa que, na prática, o indivíduo adotará uma postura ética, uma forma, uma expectativa, um valor e uma forma de pensamento ante ao mundo que será de sua definição, de sua afirmação ou negação. Então, a afirmação ou negação do mundo do indivíduo está baseado justamente nesses aspectos dos grupos, da forma em que os 6 grupos religiosos concebem Deus. Porém, se a gente voltar aqui, ele vai condensar esses 6 grupos religiosos nos aspectos de representação de formas de interpretação em 2 tipos específicos, que são a teocêntrica das religiões ocidentais e a cosmocêntrica das religiões orientais. Desse modo, haverá 2 atitudes fundamentais desses indivíduos, ou seja, da ideia das religiões orientais versus as religiões ocidentais, ele vai extrair 2 atitudes fundamentais e que podem sugerir uma explicação do Ocidente versus o Oriente, que vai embasar vários estudos antropológicos de fato. Então, vejam a importância nesses aspectos. Então, as atitudes fundamentais vão ser destacadas pela ascética, afirmação do mundo, e a mística, negação do mundo. Ambas desdobram-se em intramundana e extramundana. A atitude ascética ou intramundana pode converter-se em um domínio do mundo, e a atitude mística extramundana em uma fuga do mundo. Então, a atitude desses seguidores dessas religiões vai ser diferente. A racionalização aponta na mesma direção em todas as religiões universais, mas o processo é levado até o fim somente numa linha de tradição, os protestantes. Por isso ele trabalha com a ética protestante e o espírito do capitalismo. E assim sendo, só o Ocidente é possibilitada a compreensão moderna de um mundo e as estruturas de consciência desse mundo. Weber vai entender que o ascetismo protestante é um marco decisivo no desencadeamento do mundo e um surgimento do sistema capitalista. Tal ascetismo é concretizado por uma rejeição radical do mundo e dos bens terrestres e, ao mesmo tempo, marcado pela crença de que o trabalho árduo, a vida ascética ativa, são a maior expressão de fé do ser humano em Deus e a melhor maneira de glorificá-lo. Ou seja, os protestantes teriam uma predisposição ao capitalismo devido à sua disciplina ao trabalho e a atitude de poupar e não gastar muito dinheiro, sempre guardar reservas. Para Weber, os 2 critérios que demonstram a racionalização de uma religião são a superação da magia e o grau de sistematização que essa constitui dar à questão da relação Deus e mundo, o que implica também
numa relação ética com esse mundo. No texto A Ética Protestante, Espírito e Capitalismo, ele aponta precisamente para o que ele pretende compreender. No estudo de qualquer problema da história universal, um filho da moderna civilização europeia sempre será sujeito à indagação de qual a combinação de fatores a que se pode atribuir o fato de na civilização ocidental, e somente na civilização ocidental, haverem parecidos fenômenos culturais dotados, como queiramos crer, de um desenvolvimento universal em valores e significado. Então, ele vai trazer essa ideia de compreensão da ética protestante e da civilização ocidental de uma maneira geral. Então, sobre o fluxograma. Tá? Um fluxograma bem básico aqui. O pensamento alemão surge do contraste ao positivismo, ou seja, retoma a ideia do idealismo como caráter observativo de cada formação social. Weber vai criticar a proposta de coisificação da sociedade, que é a ideia do fato social, né? E dizer que é resultado de um enorme e inesgotável de uma inesgotável interação entre os indivíduos. O ponto central da sociologia de Weber é a ação social, que o significado da ação se encontra em suas consequências, e a ação social pode ser resumida como todo comportamento cuja origem depende da reação das expectativas de outras partes envolvidas. É o indivíduo que, por meio dos valores sociais e suas motivações, produz o sentido dessa ação social. E o fluxograma aqui das ações. Ação tradicional, relaxar aos domingos, utilização de trailers, que é uma coisa muito comum em Pelotas, por exemplo. A relação afetiva, comemorar a vitória de um time, a mãe maltratar o seu filho para corrigi-lo, a relação com relação a valores, ir à igreja e escolher um partido político, e a relação racional com relação aos fins, transações econômicas e buscar a aprovação num concurso público. Nesse terceiro momento, a gente vai fazer uma referência rápida à corrente sociológica contemporânea do interacionismo simbólico, que é baseado nessa ideia de ação racional ou de ação social de Max Weber. Vocês podem ver nesse fluxograma aqui que Auguste Comte vai influenciar Émile Durkheim e Émile Durkheim vai influenciar o funcionalismo. Karl Marx influencia as teorias sociológicas do marxismo. E Max Weber vai influenciar o interacionismo simbólico junto com o Mead, George Mead. Então, as linhas contínuas indicam a influência direta, as linhas de trajeto numa relação indireta sobre os aspectos do desenvolvimento da sociologia, tendo afinidade direto com o interacionismo simbólico. A grosso modo, o interacionismo simbólico, e bem a grosso modo, certo? Nasce de uma preocupação com a linguagem e o sentido da linguagem. O interacionismo simbólico dirige a nossa atenção para os detalhes da interpretação interpessoal e para a forma como esses detalhes são usados para conferir sentido ao que os outros dizem e fazem. Os sociólogos influenciados por essa corrente teórica
centram-se muitas vezes suas atenções na interação face a face entre os indivíduos, de uma maneira geral, e nos contextos da vida cotidiana, realçando a sua importância no papel dessas interpretações, na criação da sociedade e nas suas instituições. Então vejam a influência direta de Weber para essas correntes mais contemporâneas. Então, para finalizar, a referência bibliográfica que eu utilizei nessa aula, que vocês vão utilizar para os materiais, são a nossa apostila, Elementos da Sociologia, um toque dos clássicos, Marx, Durkheim e Weber, e a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Todas essas bibliografias, né, tirando a nossa apostila online, eu vou disponibilizar nesse módulo número 4. Não deixem de participar do nosso banco de dúvidas e participar também dos nossos fóruns avaliativos. Um abraço, até a próxima aula, e nós vamos seguir com a racionalidade em Weber.